gente vai fazer uma inversão e traz, nesse momento, o painel Planejando Cidades Criativas, Sustentáveis e Humanas, parte 2. Chamamos para compor esse painel o senhor Roberto de Souza, CEO do Centro de Tecnologia de Edificações, CTE. As senhoras Miriam Chipchin, gerente do Núcleo de Smart Cities da CTE, e Gisele Moll, secretária executiva da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação aqui do Distrito Federal. De imediato, nós passamos a palavra para o senhor Roberto de Souza. Só uma dúvida existencial. Tem alguém aqui do setor privado, da área de construção, não? Alguém? 1, 2, 3? Porque nós somos, acho que, um ET aqui no meio do evento, porque nós somos do setor privado da área de construção, uma empresa de consultoria, e fomos gentilmente convidados aqui pela organização do evento para colocar a nossa experiência, que eu sou o fundador e o CEO do CTE, que é o Centro de Tecnologia de Edificações, que é uma empresa que trabalha na área de sustentabilidade. Nós trouxemos o conceito dos Green Buildings para o Brasil, e nos últimos 13 anos, embora a empresa tenha 29 anos, a gente fez uma jornada que acabou chegando na questão das Smart Cities, das cidades sustentáveis. Acho que por isso é que nos convidaram, a Mara, gentilmente, e o Codese nos convidou. E a gente vai, então, fazer uma apresentação um pouco diferente das que estão sendo feitas até agora, que é uma questão prática. A gente implantou sustentabilidade em 260 empreendimentos privados no Brasil. Então, a gente vai contar um pouquinho dessa jornada, como é que foi, como é que a gente chegou nas cidades sustentáveis. Então, a Miriam é a head da nossa unidade de negócios de Smart Cities, Infraestrutura Sustentável, e eu sou o founder do CTE. Então, a gente vai compartilhar um pouco diferente, coisa prática que a gente vem no dia a dia, respirando esse assunto de sustentabilidade, etc., no dia a dia. Bom, só para a gente contar um pouquinho, né, quem é o... Opa, como é que anda com esse negócio aqui? Aponto para quem? Para você? Para frente. Aí, beleza. O CTE é uma empresa, então, de consultoria, que atua nessas fases do processo. A gente trabalha desde a escala da torre até a escala do bairro, até a escala de áreas de 5 milhões, 3 milhões de metros quadrados, sempre com empreendimentos privados. Então, de repente, chega uma área de 5 milhões de metros quadrados com um empreendedor dizendo: o que eu faço com essa área? Então, a gente vai desde o master plan, começando na concepção do empreendimento, passa pelo projeto, passa pelos materiais, passa pela obra e vai até o uso e operação disso, ou em escala urbana, ou em escala de um terreno menor, de um edifício, até do Minha Casa Minha Vida, vamos dizer assim, no programa habitacional, até de um grande master plan, de uma área grande, passando pelas várias escalas. Nós somos uma equipe de 210 consultores de várias especialidades, que navega pela área da qualidade, da inovação, da tecnologia, da sustentabilidade, temos uma área de software também, e gerenciamento de obras. Então, é uma equipe bastante diversificada, multidisciplinar, que dá uma visão bastante abrangente. O CTE é movido por propósito. Não sei se vocês acompanham toda essa questão hoje, o mundo das startups, a gente é muito conectado com startups, a gente tem mapeado 250 startups no Brasil, a gente tem uma conexão fortíssima com o Vale do Silício, com o ecossistema da China e com o ecossistema de Israel. A gente está muito conectado com transformação digital. A gente vive muito esse mundo hoje, porque sustentabilidade sem tecnologia digital hoje já não existe mais, né? Hoje a tecnologia digital está a serviço da sustentabilidade. E a gente vive muito esse mundo de startups. E o mundo de startup é movido por propósito. E o CTE tem um propósito, que é inspirar mudanças positivas na construção e na sociedade. Então, tudo que a gente faz tem que impactar a construção e tem que impactar a sociedade, senão não vale a pena, né, navegar nesse sentido. Então, qual é que é a nossa jornada nesses 29 anos? A gente começou com a jornada da qualidade, está aqui o meu amigo Vei, que acompanha isso, nos dizia o seguinte: olha, a construção civil não tem qualidade, não dá para mexer com qualidade, é tudo precário. Nosso colega fez uma palestra aqui dizendo que a construção é campeã de desperdício, etc. e tal, não vai funcionar. A gente fala assim: vai funcionar.
começamos a estudar a metodologia japonesa de gestão de qualidade, começamos com um grupo em São Paulo, outro grupo ali, viemos para Brasília, inclusive, implantamos gestão da qualidade e certificação ISO 9000 em 1.600 empresas brasileiras. Mudamos o panorama da construção civil. Entrou construtor, entrou projetista, incorporador, fabricante de material, jornada da qualidade. Entramos numa segunda coisa. As construções atrasam o prazo, custo, história. Não, vamos lá. Entramos numa jornada de planejamento e gerenciamento de obras, implantamos planejamento e controle de obras, Lean Construction, em centenas de construtoras brasileiras, mudamos o panorama do setor. Aí, outro paradigma. Tecnologia da informação, software, esse negócio em construção não funciona. Abrimos uma empresa de software chamada Autodoc, que hoje tem 350 mil usuários, funciona na web, sistema SaaS, modificamos o setor de construção via software. Terceira jornada. Quarta jornada. O setor é conservador, só faz estrutura de concreto com tijolo cerâmico, revestido. Não, vamos para cima dessa história. Entramos com paredes de concreto, pré-fabricados de concreto, steel frame e wood frame. Hoje estamos trabalhando com madeira engenheirada. Introduzimos uma série de sistemas industrializados, entramos na jornada da industrialização da construção. Aí fomos para a jornada da sustentabilidade. O Brasil, há 13 anos atrás, não tinha nenhum empreendimento sustentável. Fomos para os Estados Unidos, trouxemos o conceito do Green Building. Não sei se vocês conhecem essa história, a certificação LEED. Tem uma certificação, aqui é americana, que você pega o empreendimento e certifica esse empreendimento. Certificação básica, aquela coisa do americano, né? Eficiência energética, economia de água, conforto térmico, conforto acústico, qualidade do ar, etc., materiais sustentáveis. Volta para trás, 13 anos atrás, nenhum empreendimento, o Brasil nem sabia o que era. Hoje, 570 empreendimentos certificados, mais 1.000 empreendimentos em certificação. O Brasil hoje é o 4º país em certificação no sistema LEED. Só está abaixo dos Estados Unidos, do Canadá, da China, e o Brasil é o 4º. Acreditam nisso? Em 13 anos, nós chegamos nessa posição. O CTE, dos 570, entregou 260 empreendimentos. Olha que jornada fantástica. Olha como o Brasil tem engenharia, tem arquitetura, tem inteligência para fazer isso. E é aí que eu vou contar a historinha, porque que nós chegamos nas cidades sustentáveis. E a nossa última jornada, a última não, a nossa mais recente. A última parece que você não vai fazer mais nada, né? É a de transformação digital, que é essa que eu falei, que a gente tem uma rede hoje chamada Construção Industrializada, que está se aproximando desses ecossistemas que eu falei, do Vale do Silício, da China e Israel, e por isso que me encantou essa história aqui que contaram, do Cerrado Digital. Nós estamos mapeando várias startups, vários ecossistemas e introduzindo a construção civil no mundo digital, na transformação digital. Então, essa é a nossa jornada. Né? Os nossos números são bastante, não vou ficar navegando os números, mas são bastante significativos em termos de sustentabilidade. Né? A gente é pioneiro, como eu falei, em certificação, não só de torres, mas como de bairros bairros planejados, de loteamentos, etc. e com números bastante significativos. Né? A gente tem 45% no mercado hoje de certificações ambientais, e o CTE protagoniza são números nossos de empreendimentos que a gente certificou. Bom, o que aconteceu? Agora eu vou contar como é que a gente chega aí no tema nosso, que é Smart Cities. Quando a gente começou a trabalhar com os Green Buildings, então você começa a empurrar, a desenvolver. Isso é muito poderoso, a sustentabilidade, é um conceito muito forte. Você começa a induzir o desenvolvimento tecnológico. Então, você começa a desenvolver tecnologia para a economia de água, fachadas super avançadas, você começa a desenvolver coleta seletiva, você começa a desenvolver fachadas ativas, paisagismo, materiais sustentáveis, lâmpadas LED, etc., tecnologias, isso vem desenvolvendo. Então, se você pegar tecnologias sustentáveis de 12 anos atrás e hoje, gente, avançou barbaramente e o custo dessas tecnologias caiu barbaramente. Mas isso foi, no primeiro momento, da torre. Você pega um edifício de escritório, você pega um hospital, você pega um museu, você pega um shopping center, não é? Você pega um galpão industrial, isso no âmbito da torre. Como você vai... E a torre está inserida em um ambiente urbano, concorda? Uma cidade, isso começa a impactar. Então, você vai em São Paulo, você pega aquela Avenida Faria Lima, você tem ali, no mínimo, uns 50 empreendimentos sustentáveis ali. Só que aquilo está no meio da Faria Lima, está no meio da cidade. Não é? E o que acontece com a cidade? A cidade vem se transformando.
Se em São Paulo hoje é patinete, bicicleta, etc. e tal, é mobilidade para cima, para baixo, é cara de celular alugando. O celular passou a fazer parte da nossa, as dois pits que foram, as startups fizeram aqui. Então, a cidade se modifica. Então, a cidade, de um lado, vai se modificando, a gente vai se apropriando do espaço urbano, as torres vão se aperfeiçoando do ponto de vista de sustentabilidade. Então, havendo esse encontro, né, do urbano com a torre, nós vamos trabalhando nessa linha e a torre começa a se encontrar com a cidade com a torre, e a gente começa a ser empurrado para esse desafio. E a sustentabilidade urbana, como fica? Como é que é? Então, a gente vem e cria uma unidade de negócios, tá certo? Por chamamento do mercado, que é a unidade que a Miriam hoje coordena, que é a head disso, que é a unidade de Smart Cities e Infraestrutura Sustentável. Focada em quê? Em olhar o desenvolvimento sustentável, o quê? Das comunidades planejadas, dos loteamentos, dos bairros, das cidades e das obras de infraestrutura. Então, passa a não fazer mais sentido só olhar a torre. Concorda? Não adianta a torre ser sustentável do escritório, a habitação, o edifício habitacional ser sustentável, a escola sustentável, o hospital sustentável, se eu não olho o loteamento, o bairro, a comunidade planejada, a cidade sustentável. Deu para entender? Então, a gente vai de encontro isso, em empreendimentos privados. Gente, eu não estou falando ainda da escala do município, que é a nossa conversa aqui, a nossa contribuição nesse sentido. Qual a ideia dessa unidade? Proporcionar ao projeto, ao empreendimento, um destaque como inovador, contribuir para a criação de cidades inteligentes e de menor impacto ambiental. Então, uma contribuição. Eu estou lá no empreendimento privado contribuindo com a cidade, tá certo? Se eu fazer uma área, desenvolver uma área de 5 milhões de metros quadrados, está inserida numa cidade, 3 milhões de metros quadrados, 1 milhão de metros quadrados. É uma contribuição, já que ela é sustentável e inteligente, com a cidade. Criar um endereço, uma identidade dentro da cidade para a qualificação do espaço urbano, reduzir os custos operacionais, sustentabilidade da sua dimensão econômica. O que é sustentabilidade? Dimensão ambiental, social e econômica. Reduzir custos operacionais daquele empreendimento. Facilitar a gestão dos stakeholders, que vão ser impactados com o empreendimento. E minimizar riscos. Essa é a ideia dessa nossa unidade de negócios. Não é? Alguns cases práticos que a gente tem. Hoje, a gente já, entre projetos desenvolvidos e desenvolvimento, a gente tem uns 20 projetos práticos já desenvolvidos. Eu destaquei alguns cases e a Miriam depois vai entrar em mais detalhes desses cases. Né? Um deles é o Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem esse case. Né? A Sedurp é uma área de retrofit, ali de 5 milhões de metros quadrados, onde a gente fez todo o desenvolvimento, a gente fez o trabalho, compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável. Nós sentamos com a Sedurp, que é a companhia, e o consórcio que ganhou o retrofit. Ali a gente desenvolveu com eles qual era o compromisso do Porto Maravilha com o desenvolvimento sustentável. Estabelecemos uma série de diretrizes de sustentabilidade para o Porto e desdobramos essas diretrizes para a vida prática, vamos dizer assim, a implementação prática do Porto Maravilha, e aí tem algumas dessas diretrizes, desde adensamento da zona central, valorização do patrimônio, conectividade intermodal, calçadas qualificadas, corredores verdes, etc. Então, esse é um case prático da aplicação dessa nossa metodologia. Um outro é a Granja Marileusa, em Uberlândia, né, e do Grupo Algar, que é uma área de... Essa é a primeira fase, é uma área bem maior, 10 milhões de metros quadrados. A primeira fase é de 750 mil metros quadrados, um bairro planejado. Então, a gente começou isso desde o Masterplan, com uma empresa parceira de Masterplan. É um mix used, né, com várias tipologias, fachadas ativas, um desenho urbano que prioriza o pedestre, mobiliário urbano qualificado, design code, etc. E tal, e deu isso aí. Isso é um case real, isso é o desenho específico do coisa. Você olha assim e fala, mas Brasil, isso é Brasil. Isso é qualidade arquitetônica, qualidade urbanística de um projeto brasileiro, prático, específico. Então, resultado também de um compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável. Um outro que nós estamos fazendo em São Paulo, é uma escala menor, são 38.200 metros quadrados, é o parque, vale a pena visitar quem for em São Paulo, um case fantástico, uma qualidade de paisagismo chocante que existe, não é? Que esse está sendo certificado, é uma certificação nova, que eu vou detalhar um pouquinho daqui a pouco, que é a CITES, a gente trouxe dos Estados Unidos faz um ano, essa é a certificação para cá, que é uma certificação da infraestrutura
Aqui tem as torres que estão sendo certificadas e a infraestrutura que está ali. Também um resultado, né, vegetação densa, nativa e diversificada, diversificação de uso, região muito forte. E a Vila Garden, olha que interessante, isso aqui é Minha Casa Minha Vida, isso aqui é da MRV. Você fala, não, mas então a sustentabilidade urbana só vale para coisas sofisticadas? Não, é Minha Casa Minha Vida, MRV, né? Um compromisso com o desenvolvimento de Smart Cities específico, né? Onde é todo um bairro sustentável, baixa renda, Minha Casa Minha Vida, promoção de um parque público qualificado, geração de energia solar, né? Iluminação LED, bicicletas compartilhadas, Wi-Fi gratuito, né? todo vocês estão vendo todo esse trabalho aí. A MRV agora está tomando uma decisão que ela vai, isso foi um protótipo que foi feito, e ela está generalizando isso para todos os seus empreendimentos por todo o Brasil. A gente já está no 4º ou 5º empreendimento já, né? Está ampliando essa história, né? Então, a generosidade. Outro trabalho muito interessante é a questão das políticas públicas. São Paulo adotou a cota ambiental, não sei se vocês têm familiaridade com esse assunto, que é você adotar como incentivo, primeiro uma exigência, né, do plano diretor e da lei de zoneamento, que você exige a cota ambiental para os empreendimentos, né, vegetação, a questão de permeabilidade e adoção de vegetação, a exigência que o empreendimento adote um certo... tem uma tabela lá que, na verdade, vai trabalhar com a exigência de paisagismo, permeabilidade, através de uma cota, e se você for além disso, você ganha um incentivo, um desconto na outorga onerosa, né? O CTE, como trabalho voluntário, participou da comissão que conceituou isso, lá no início, trabalho voluntário, e depois isso desdobrou, e hoje é política pública. E vários municípios estão estudando isso também. Isso é um desdobramento de sustentabilidade para a política pública bastante interessante. Quem for de municípios, quiser aprofundar, nós estamos à disposição para, conceitualmente, poder apresentar o que é. Outro trabalho voluntário que a gente fez para a Prefeitura de São Paulo é a concessão de parques, na área de parques públicos. É um trabalho que a gente fez aqui para... a Prefeitura decidiu fazer a concessão de parques públicos, a gente fez o capítulo de sustentabilidade da sustentabilidade para o edital de concorrência dos parques públicos. E a gente agora acabou de fazer um trabalho, a lei de PPPs e concessões vai ser alterada no Congresso Nacional, a gente acabou de escrever o capítulo de sustentabilidade para ajudar nessa revisão da lei, porque a gente acha que não tem o menor sentido revisar uma lei de PPP e concessões sem falar de sustentabilidade. Tá? Então, é isso. Para encerrar minha inserção e passar para a Miriam, eu quero só dizer para vocês como que a gente trabalha, que referências nós trabalhamos para trabalhar com nossa metodologia, que é o compromisso para o desenvolvimento de Smart Cities. A gente trabalha como referência com os objetivos, as ODS da ONU, obviamente, como aqui já foi falado por várias pessoas. A gente trabalha com o referencial, aquele que eu falei do LEED. O LEED tem o referencial para as torres, vamos dizer assim, para as edificações, mas tem o referencial para os bairros também, que é o Neighborhood Development, que é aquele que tem aqui em cima, aqui, à esquerda. À esquerda minha, à esquerda de vocês também, claro. Aí tem um outro referencial, que é o Well Community Standards, que é um outro referencial para baixo. Esse é muito inovador, tem um empreendimento só certificado na Flórida, que ele é muito focado em resiliência. Só para ter uma ideia, o LEED-ND é mais focado para cidades compactas, ok? Cidades compactas, walkability, incentiva muito isso, e mais focado para cá, uso misto. O Well Community é mais voltado para resiliência, saúde e bem-estar. É uma outra abordagem. Aí, a gente tem esses sites, que é esse que a gente trouxe de um ano atrás para o Brasil, que é mais focado na infraestrutura. Aí a gente tem o que foi bastante discutido aqui, né, pela Yara, que colocou aqui, e a parte da manhã, que é a ISO 37220, e aí várias estratégias de Smart Cities. Então, a gente junta isso tudo e trabalha com a nossa ideia de compromisso, ok? Então, essa é a minha inserção, aqui são as certificações que já foram faladas, e a Miriam vai entrar... sim, vai entrar daqui para frente. A minha parte acabou, agora a dama, que entende do assunto efetivamente, é que vai falar.
Só fazendo uma complementação aqui dessas metodologias que a gente está usando para consultoria de sustentabilidade, inteligência, tecnologia para projetos de escala urbana, existem também outras além dessas que você pode trabalhar em nível de município. Então, mesmo o LEED, esse LEED ND, ele é para desenho urbano, bairros, comunidades planejadas, mas também existe o LEED for Cities and Communities, que são municípios mesmo que buscam essas certificações. A gente gosta de trabalhar com essas certificações em paralelo com a ISO, porque a ISO, como foi falado aqui, não apresenta as métricas, não apresenta quais são as metas dentro dos indicadores. Então, a gente ainda está num passo atrás, que é começar a monitorar e controlar esses dados, mas depois a gente precisa colocar metas e quais são as métricas que a gente quer chegar nesses indicadores. E essas certificações todas elas já apresentam essas metas, né? Então, a gente está sempre se pautando nelas como referenciais técnicos. E o nosso conceito lá no CTE de Smart City, né, que tem um modismo aí por trás desse termo. Muita gente liga no CTE falando eu quero fazer uma Smart City. E eles têm na cabeça a tecnologia digital. Eles querem ter tecnologia digital. Então, ela está virando mais um objetivo final do que um instrumento, né? Então, a gente sempre coloca isso na consultoria, que o objetivo final é o desenvolvimento urbano sustentável e que, para isso, a gente vai utilizar as tecnologias digital, às vezes não, né? Por exemplo, quando a gente fala de drenagem sustentável, substituir infraestrutura cinza de drenagem por infraestrutura verde, não envolve tecnologia digital e é fundamental que uma Smart City tenha, né? Então, um pouco que é a mesma conceituação de Smart City da ISO. Então, se você for ver a conceituação, não vou ler ela inteira, mas ela coloca todos os objetivos e só no meio lá ela coloca utilizando Big Data e tecnologias modernas para oferecer melhores serviços. Então, tudo isso é um meio e não um fim, né? As tecnologias digitais estão disponíveis e a gente começa a ver elas sendo embarcadas na infraestrutura urbana. Então, aqui tem alguns exemplos delas, né? Então, Big Data para transparência de dados, toda a parte de mobilidade urbana, né? Através de sistemas com telegestão, iluminação pública. Então, a gente tem uma série de instrumentos digitais para serem aplicados. Mas a gente chama aí de tecnologias Smart Cities, né? E aí, falando um pouco aqui, né, da ISO, né, que já é a nossa BNT a partir de 2017, eu não vou entrar muito no detalhe das discussões auxiliares, mas o que eu gostaria de comentar, que eu acho importante, é a gente sempre lembrar da 37122, porque ela complementa os indicadores e ela enriquece mesmo, ela agrega muito valor para a 37120. Então, aqui a gente sistematiza, né, o que a gente entende do que ela está contribuindo, a 122 para 120. Então, esses são os capítulos da 120, e, além da mudança, né, de grupos temáticos auxiliares, né, por exemplo, agricultura local urbana e segurança alimentar, não tinha sido proposto originalmente. Então, é a 37122 que está trazendo. Mas o mais importante é conceitualmente. O que ela agrega conceitualmente? Basicamente, é a questão da nova economia, né? Então, a economia criativa, economia circular, economia verde, colaborativa. Então, tem vários indicadores relacionados a isso, e as novas tecnologias. E aí eu trago aqui alguns exemplos desses indicadores da 122, que é importante a gente lembrar que, por mais que a certificação ainda esteja relacionada a 120, a gente não pode deixar de ter elas em mente. Então, por exemplo, em economia, porcentagem de contratos de serviços urbanos com políticas de dados abertos, porcentagem da força de trabalho ocupando vagas no setor das TICs. Em educação, número de diplomas de ensino superior em ciência, tecnologia, engenharia, matemática, a cada 100 mil habitantes. Em energia, né, pensando aí nas tecnologias digitais, então, o percentual de edifícios com medidores inteligentes, número de estação de recargas de veículos elétricos. Em meio ambiente, número de estações
de monitoramento de qualidade do ar, né? Então, tem várias questões que também estão relacionadas à resiliência, né? Por mais que a gente tenha uma outra ISO sendo discutida, de cidades resilientes, está tudo muito relacionado, né? Em finanças, o percentual da receita proveniente por economia colaborativa, que é super interessante. Em governança, o número de visitas online ao portal de dados abertos municipais, percentual de central de coletas de resíduos equipados com telegestão. Não sei se vocês conhecem esse sistema, mas é você ter nas lixeiras sensores para que a coleta seja feita somente sob demanda, né? Então, a equipe de operação, de coleta, só vai lá na hora que realmente precisa ser feita a coleta. Isso ainda não é uma realidade no Brasil, mas para quem foi para a Europa recentemente, deve ter reparado que já está bem disseminado. Esporte e cultura, número de livros, né, físicos e virtuais em bibliotecas. Em telecomunicações, a área que é coberta por Wi-Fi, né, por internet pública. Aí, em transporte, você tem uma série, né, de indicadores novos, mas eu trouxe esses dois, né, de monitoramento aberto ao público em tempo real do transporte público, porcentagem de veículos autônomos, né, então ela já olha bastante para o futuro nesse sentido. Aí, em agricultura local, né, que a gente entende como uma das principais estratégias de sustentabilidade que as cidades deveriam começar a investir mesmo, que é começar a produzir dentro das cidades, de forma descentralizada, alimentos orgânicos. Percentual da população urbana vivendo em regiões de média ou alta densidade. Então, todo esse conceito que a gente está falando aqui de otimizar infraestrutura urbana existente, essa ISO também traz, né, valorizando isso. Independente da metodologia que a gente utiliza no CTE, a gente trabalha com essas 8 categorias. Então, se vocês forem ver, do mesmo jeito que os 17 ODS são diferentes das 17 categorias da ISO, e cada uma das certificações tem os seus temas, né, as suas categorias, lá no CTE a gente tem a nossa, mas, no final, ela trata das mesmas estratégias, né? Então, desenvolvimento inteligente, né, a escolha daquele território, como ele se relaciona com o entorno, mobilidade, qualidade, água, energia, né, todos esses temas. E aí eu vou contar um pouquinho como é que a gente aplica essas estratégias em alguns dos nossos projetos. Esse primeiro slide não é de nenhum projeto específico, mas a gente está criando lá no CTE agora um núcleo específico de planejamento urbano data-driven, né, que é movido por dados. Então, hoje, quando a gente faz qualquer planejamento urbano, existe uma primeira fase que é de diagnóstico urbanístico, que a gente pega todos os dados socioeconômicos, mapas, e, sem nenhum robô, a gente faz todas as análises. Só que hoje, mesmo com poucos dados disponíveis, você já consegue fazer uma análise muito mais aprofundada através de algoritmos que você cria para isso. Então, a gente está criando um núcleo lá no CTE, que aí todos aqueles fatores que estão aqui do lado, né, então, você consegue cruzar oferta habitacional, densidades urbanas, valor dos imóveis, todas as questões de walkability, as diretrizes legais, tudo isso através de machine learning, né? O que torna muito mais inteligente. Até aqui, só mostrando um exemplo, essa mancha aqui do lado direito foi a aplicação dessa metodologia na Áustria, e aquelas 3 manchas vermelhas ali, o que está uma faixa vermelha é o rio. Esse é um mapa de risco de investimento, áreas com mais risco para se investir. Claro que o rio seria a área com mais risco para se investir, por isso que tem essa tarja vermelha. E acima, aquelas 3 manchas, é um gueto turco, são 3 guetos turcos, né? E aí eles começaram a perceber que o gueto da esquerda tinha umas manchinhas amarelas. No olho humano, numa avaliação humana, não teriam percebido isso, mas aí eles foram atrás do algoritmo e ver por que estava diferente. E aí ele já estava cruzando com dados futuros de investimentos municipais nessa área, então, por isso, ela tinha um pouco menos de risco para ser investida. Então, só para ilustrar como que a gente consegue fazer um planejamento urbano mais inteligente a partir de Big Data. E aí, como o Roberto comentou, a gente montou essa metodologia no desenvolvimento da consultoria para o Porto Maravilha, né? Uma metodologia independente de certificação.
E lá, algumas dessas estratégias foram aplicadas, né? Então, é claro que o Rio de Janeiro, depois das Olimpíadas, teve aí uma recessão pesada. Então, tudo que eles pretenderam para essa área de adensamento acabou sendo comprometida, mas a qualificação ambiental da área a gente entende como positiva, né? E vamos ver o que vai acontecer aí para os próximos anos. O Granja Marileusa, né, uma estratégia interessante do Granja Marileusa, como era o vetor de crescimento de Uberlândia, tendia para sul, e essa era uma área mais para norte, embora estratégica, eles tinham esse desafio de criar endereço, criar identidade local. Então, uma das primeiras ações foi reunir os agricultores locais de orgânicos e começaram a promover feiras de orgânicos no bairro, é um bairro aberto, né, não é um condomínio fechado, é um bairro aberto com infraestrutura pública, com fruição pública. E aí, até hoje, toda semana tem, toda segunda-feira, essa feira de orgânicos ali, que levam pessoas de diversas regiões próximas. E às quartas-feiras, isso é segunda, às quartas eles fazem shows de bandas locais com food trucks, então acabou que já virou uma centralidade mesmo de Uberlândia. No Villa Garden, que é em Campinas, é também um bairro aberto, né? A MRV tem muitos condomínios fechados, né? Que acaba sendo mais viável para eles enquanto empreendimento, mas esse especificamente é um bairro aberto, uma praça pública aberta que está sendo oferecida para a cidade. Então, eles trabalham muito, em todos esses projetos a gente trabalha muito, estratégias de sustentabilidade e tecnologia. Aqui nesses slides eu estou trazendo um pouco dessa mistura. O parque, como ele é o primeiro projeto certificado CITES, ele traz estratégias dessa certificação, que é de infraestrutura sustentável, de como você vai ocupar o espaço de forma sustentável. Então, ele está muito relacionado com o ecossistema, então, como você vai restaurar ecossistemas nativos. E, assim, por mais que ele seja um empreendimento imobiliário, até muito pelo nosso novo plano diretor de São Paulo, todos esses empreendimentos agora estão saindo abertos. Então, uma mudança recente que está sendo motivada pelo novo plano diretor. Não sei quem acompanhou essas mudanças do zoneamento de São Paulo, mas a gente tem, além da cota ambiental, a gente tem instrumentos de incentivo para a fruição pública dentro do lote, para a fachada ativa, para a proibição de muros. Então, tem uma série de instrumentos urbanísticos que estão fazendo com que os projetos realmente se abram para a cidade e que essa divisão do público e do privado ela fique muito mais tênue. Então, esse é um empreendimento exemplo disso. Ele é inteiro aberto, tem quadras públicas, pista de skate, tudo para uso público mesmo. O Parque da Cidade também é nesse conceito, ele também é lá em São Paulo, também tem uma praça aberta de uso público. Nesse caso, a gente está certificando todas as torres, então todo o desempenho que a gente espera para a infraestrutura também está sendo contemplado nos edifícios. Lá tem um sistema de gestão de resíduos a vácuo, não sei se vocês conhecem, por sucção. Todo o resíduo já é separado através de coleta seletiva, o que valoriza muito mais o resíduo. Você tem separado por tipo de reciclável e compactado. A gente tem poucos projetos com esse sistema. E aí, para fechar, estou pegando seus 2 minutinhos finais, eu vou terminar antes. A gente trouxe esses exemplos, um pouco do que a gente tem realizado em projetos. Mas o que a gente deixa aí para reflexão e para abrir para perguntas, fazendo um link com a ISO, que é o que a gente está tendo como foco hoje no evento, é o quanto ela pode contribuir para a interdisciplinariedade dentro dos municípios. Então, quando você fala de qualquer um desses indicadores, você não está falando só de uma secretaria, você não está falando só de um departamento, está tudo muito relacionado. E aí esse eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem, é de conseguir conversar com todo... Você fala assim, a minha secretaria está discutindo Smart Cities, e eu sou de desenvolvimento urbano. Aí você vai em tecnologia, eles também estão discutindo e ninguém se conversa. Então, é um desafio enorme a gente realmente trazer sinergia e todo mundo para a mesma pauta.
A questão da inteligência, né? Então, a partir do momento que a gente fala que os municípios precisam começar a monitorar os seus dados, significa que a gente vai usar sistemas tecnológicos avançados para isso, né? A gente precisa aproveitar que existe tecnologia disponível para começar a criar esse banco de dados e criar inteligência, porque Big Data por Big Data não é nada se não tiver um humano ali fazendo as análises, produzindo, né, os resultados de análise e as ações em função desses resultados, né? Então, retroalimentando políticas públicas. E a parte da sustentabilidade, né? Então, a gente tem aí um desafio que a gente assinou, o Tratado, né, de Paris, a gente tem um compromisso, inclusive, a gente tem um orçamento de emissões, né, para ser cumprido aí nos próximos anos, e que, se a gente não começar a promover ações reais dentro dos municípios, vai ter sido uma assinatura em vão, né? Então, acho que a ISO ela também traz essa oportunidade da gente colocar em prática esse acordo e o nosso comprometimento em relação às mudanças climáticas e com um mundo mais sustentável. É isso. Obrigada. Obrigada, Miriam. Obrigada, Roberto. Bem, boa tarde. Para quem está chegando agora, esse painel foi antecipado. Tá? Na verdade, é o painel número 6, que foi antecipado porque os nossos convidados terão que ir para o aeroporto em breve. Agradeço muito, de qualquer maneira, a presença de vocês e a contribuição ao evento. Eu sou arquiteta, sou sua colega, urbanista, mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Brasília, e estou secretária executiva de desenvolvimento urbano do DF. E é muito bom nós vermos iniciativas como essas, com projetos como esses, cases como vocês apresentaram, inclusive porque alguns, como você mesmo colocou, não são empreendimentos fechados em si, mas eles integram, né, a cidade, fazem parte da cidade. E uma cidade sustentável e resiliente é exatamente isso, né? É uma cidade em que todos podem usufruir dela, participar da sua vida e conviver. Então, isso é um desafio. Aqui em Brasília, nós temos esse desafio também no Distrito Federal, mas é muito importante. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Dentre esses cases que vocês apresentaram, eu vejo que o Porto Maravilha é o emblemático em função até do significado que ele tem no Rio de Janeiro e no Brasil, né? O que ele significou e significa para nós. Mas os demais são empreendimentos privados. E aí, ao contrário do que o Roberto teve a impressão, 90% da plateia é da iniciativa privada, viu? Pois é, mas são todos tímidos aqui em Brasília. Mas, então, eu queria saber, desses empreendimentos, quais são os desafios que vocês enfrentaram com relação à legislação urbanística e como os planos diretores podem se adaptar ou podem se antecipar a essas necessidades e a esses desafios de tornar a cidade sustentável. Eu acho engraçado, né? Eu estou no CTE desde 2011, então eu participei muito da discussão do novo plano diretor. Inclusive, eu estava fazendo meu mestrado sobre o Porto Maravilha no planejamento urbano da FAUSP, né, em São Paulo, mas era sobre o Porto Maravilha. E o Porto Maravilha, como qualquer operação urbana consorciada, ela tem a oportunidade de fazer uma lei complementar à lei de zoneamento, né? Então, a gente não foi contratado antes da lei lá, né? A gente foi uma consultoria contratada depois que a lei complementar já estava pronta. E aí, a minha análise, né, é que não se aproveitou essa oportunidade. Ela é muito tímida em termos de inovação urbanística.
em relação ao que poucos anos depois a gente conseguiu fazer no Plano Diretor de São Paulo, né? Então, a cota ambiental, não sei se vocês sabem, mas é o único município no Brasil que tem um índice de vegetação para uso e ocupação do solo, além da taxa de permeabilidade. Os municípios eles têm taxa de permeabilidade, né? Então, se você apresenta uma área com pedrisco, a maioria dos municípios, ok, ela é uma área drenante e não importa os benefícios que uma área vegetada poderia estar trazendo ali. E a cota ambiental, ela qualifica, então, essa área drenante, avaliando qual é o tipo de vegetação que você está colocando para cima e para baixo também. Então, para baixo, qual é o substrato, qual a altura desse substrato, entra tamanho de reservatórios, entra cobertura verde. Então, para quem tem interesse, né, em vegetação urbana, é interessante conhecer, tem uma planilha que vocês podem baixar da internet, você escreve cota com QUO, tá? E aí você baixa a planilha, você coloca a área do terreno e consegue simular. Então, é muito interessante ver o quanto os projetos estão sendo apresentados para a gente lá no CTE com outra cara, né? Com outra cara mesmo, assim, abertos, com fruição pública, com fachada ativa. A fachada ativa é aquela coisa que depende da demanda de mercado. Não adianta especificar lá que todo o seu térreo vai ter estabelecimento comercial se não tem demanda de mercado. Mas só de você criar, ter um regulamento que incentive isso, né, através de desconto no IPTU, outorga onerosa, já é importante, e depois você criar projetos que já possam receber, né, essas coisas. E, no final, tudo isso é para trazer uma vida, uma dinâmica urbana mais saudável, né? A partir do momento que a gente tem empreendimentos abertos, vivos, com calçadas vivas, a gente tem uma sensação de segurança maior, as pessoas usam mais a cidade, e isso está muito relacionado com qualidade de vida, mobilidade ativa, né? Então, acho que um pouco por aí, que a gente está vendo que a regulação urbana é fundamental para dar a primeira largada, né? Eu queria abrir para perguntas, por favor. Boa tarde. Você pode se identificar? Sim. Meu nome é Alberto Palombo, eu sou do setor privado. Entre outras coisas, um dos meus chapéus do setor privado também temos uma ONG e coisas relacionadas a iniciativas multissetoriais de stakeholders aqui, como já foi mencionado no painel anterior, a rota TIC, a rota de economia circular, inclusive mas a iniciativa de Smart Cities, da Carta Brasileira, que é outro evento que está acontecendo em paralelo a isso aqui. Às vezes, o primo-olvidado de tudo isso é o planejamento da implementação do empreendimento. Ou seja, o processo construtivo. Como, na experiência que vocês tiveram, vocês conseguiram fazer monitoramento, por exemplo, para a redução dos resíduos sólidos, os resíduos da construção civil, o impacto, por exemplo, de utilizar novos materiais recicláveis, para poder, digamos, equalizar o balanço energético, balanço de carbono. Nós estamos, quando se fala de cidades inteligentes, smart cities, eu já fiz um comentário hoje de manhã, que é uma tradução bastante infeliz. Smart significa mais de fazer, não é as coisas inteligentes, as coisas mais lógicas, né? Como já você falou em várias das certificações que utilizam como a guia para seus empreendimentos. Mas vocês conseguiram fazer, por exemplo, um balanço de utilização de novos materiais, de reciclagem, de melhor gestão da construção para diminuir os resíduos e também para, digamos, também melhorar a capacidade da cidade como um todo para administrar seus aterros sanitários, a disposição dos detritos urbanos, por exemplo? Sim, veja, a nossa consultoria, ela passa pelas várias etapas do processo. Então, ela passa por uma fase inicial de diagnóstico, o que nós estamos falando, tá certo? O potencial que existe de gestão ambiental, passa pelo projeto, passa pela especificação do sistema construtivo e dos materiais que vão ser utilizados, passa pelas estratégias de execução das obras e depois passa por todo o acompanhamento dessa execução, pela gestão dos resíduos e pela destinação dos resíduos para os aterros específicos, pela coleta seletiva
O canteiro é totalmente organizado e se mapeia, em função do município que ela está, para onde que é a destinação desses resíduos. Então, muitas vezes, se faz a opção lá no início de qual sistema construtivo vai ser utilizado para que ele gere o menor número de resíduos possível, entendeu? É por isso que eu falei naquela nossa jornada lá da industrialização. A gente sempre procura orientar ao uso de sistemas construtivos, a construção seca, por exemplo, que saia do convencional, que é um gerador potente de resíduos. Então, a gente sempre procura atuar, a gente sempre atua no processo como um todo, para exatamente fazer esse balanço que você está comentando, entendeu? O balanço, sim, exatamente, de ponta a ponta, entendeu? É sempre, veja, sempre existe um cliente na outra ponta. Sempre as nossas recomendações são nesse sentido. E sempre é um acordo feito a 4 mãos. Não é? A gente tem que ter a anuência do cliente para que ele concorde com isso. Em geral, ele nos escuta. Entendeu? Uma coisa importante é que, como a gente tem muito mais empreendimentos de escala predial, né, do que urbano, então, no predial, a gente monitora tudo, e ainda mais os certificados, porque quando você está num processo de certificação, você monitora o desempenho, né? Não é uma questão qualitativa, ela é quantitativa. Então, tudo isso a gente tem um banco de dados de todos os projetos que a gente participa. E como são muitos, a gente consegue fazer os balanços, né? Consegue ter um benchmark de análise. Então, muitas vezes me perguntam em escala urbana, falam, tá bom, mas se eu entrar nesse processo aí, quanto a mais vai sair minha obra? Isso a gente consegue falar para green buildings, porque a gente tem benchmark, né? Então, a gente sabe que, se for, dependendo do baseline, qual era o empreendimento que você já ia fazer, qual era o padrão dele, né? Para a gente poder fazer esse comparativo, e dependendo se for um baseline em tipologia, né, em diversas características, seria o mesmo, a única diferença é que ele vai ter as estratégias de sustentabilidade, a gente fala aí de um aumento de 1% a 2% no custo da obra, né, que não é significativo. Agora, se me perguntam isso para a escala urbana, a gente ainda não tem benchmark para falar, e os projetos são muito diferenciados, muito mais diferentes entre si, né? Mas a oportunidade que a gente tem no predial é de monitorar muito melhor, muito mais fácil de você monitorar o desempenho, né? Você falou aí de resíduos, mas a gente faz isso para conservação hídrica, para eficiência energética, né? E a ideia é que a gente consiga também, e a ISO pode ajudar muito na criação desse banco de dados, de benchmark mesmo, de análise das nossas cidades, né? Boa tarde, eu me chamo Jéssica, fiz arquitetura, né? Terminei no ano passado, e também agora estou me especializando em arquitetura hospitalar. E a minha pergunta é sobre como é que vocês trazem, como é que o pós-ocupacional, na verdade, né? Como é que vocês tratam isso quando se trata de uma questão do design biofílico? Não sei se já com certeza ouviram falar, né? E da neuroarquitetura também, que são temas que estão sendo muito discutidos, né, ultimamente, que vai falando sobre o impacto, né, que a estrutura verde, né, vai trazendo para as pessoas e tudo. Então, como é que vocês tratam isso em escala micro, já que vocês estão falando bastante na escala macro ali, né, no urbano e tudo, mas quando se vai para ambientes internos, e a gente sabe que esses ambientes eles realmente impactam muito a vida dos usuários, né? Então, como é que vocês tratam isso? Acho que esse conceito, né, do pós-ocupação e de alguns termos que você utilizou, como da biofilia, se aplicam também para a cidade, né? Então, até mesmo essas certificações, a gente acabou de fazer, a gente está numa nova sede lá em São Paulo, que todo o design interno, né, de interiores é pautado na biofilia. Se quiser ir conhecer também, vai ser super bem-vinda. Mas na cidade isso é muito importante também. Então, um desafio grande que a gente tem nos nossos projetos é que a iniciativa privada, ela geralmente não participa da operação, do pós-entrega, né? Então, esse é o maior desafio que a gente tem, porque o payback das estratégias de sustentabilidade acontecem
com o uso na operação. Então, quando o Roberto falou de redução de custos operacionais, a maior parte das estratégias impactam na operação, na economia de energia, de água, de gestão de resíduos que você vai ter. Então, é um desafio enorme a gente convencer a iniciativa privada a implementar isso quando eles não participam da operação e em loteamentos, por exemplo, que eles implementam infraestrutura pública para entregar para a prefeitura ou para as concessionárias. Então, é difícil ter essa conversa do pós-ocupação com eles, mas a gente puxa muito isso para a pauta de discussão e, inclusive, as certificações elas trazem muito esse aspecto. E aí, não sei se você já conhecia o WELL Community, né? Então, a certificação WELL, ela foca, até está no nome, né? Então ela foca muito em bem-estar, né? E de well-being, né? Que o Instituto é de well-being. Então, ela é uma certificação que olha a comunidade futura que vai ocupar aquele espaço, né? Então, tem, por exemplo, um capítulo inteiro de mental, né? Que eles falam, então, de contemplação, como que vai ser a mente das pessoas que vão morar ali. Então, tem estratégias específicas relacionadas à mente, à alimentação, então, a saúde alimentar, que é um capítulo que chama nutrição. Então, quanto que aquela comunidade está produzindo de alimentos saudáveis ou quanto que ela tem de acesso a alimentos saudáveis. Então, são questões muito do pós-ocupação que já entram na pauta de discussão de projeto e de implementação pré-obra, né? E aí tudo isso independe da escala, né? Vai depois para interiores também. Só complementando a sua... Muito boa que você colocou. Nós estamos tão preocupados com essa questão que esse ano nós criamos a gente tem muito, como eu falei, esse conceito de startup, nós criamos uma startup dentro do CTE, que a gente chama de imunidade, só focada nisso que você comentou, que chama Operação Sustentável, só para olhar o empreendimento depois de pronto. Exatamente para captar isso que você comentou. Porque a gente faz o projeto, faz a obra, executa, entrega o Green Build, sustentável, maravilhoso, que lindo, certificado, ganhou a placa ouro, platino, tá, lindo, maravilhoso. Bom, e aí? E a operação? E como é que está o usuário lá funcionando? Então, a gente destacou um dos nossos diretores, inclusive, ele saiu, ele era diretor da unidade de sustentabilidade, foi para isso, para exatamente navegar nessa operação sustentável. O que acontece depois? Não só olhando com o usuário, como é que isso funciona, no micro, como você falou, no edifício em uso, entendeu? Mas olhando também as questões, quanto efetivamente está economizando de energia, de água, e como é que é o usuário, como é que está a saúde do usuário, como é que está o conforto, entendeu? É super relevante isso. Isso é o futuro, porque a gente fez um grande, né, ótimo, comemorou bastante, ótimo, o Brasil, nós, o CTE mesmo, olha, vive do passado, 260 empreendimentos, entregamos, somos líder de mercado, beleza, e agora? O que está lá funcionando? Como é que está funcionando? Está operando? O usuário está realmente... Porque ele é a finalidade de tudo, né? O objetivo é que ele tenha conforto, ele tenha saúde, etc. Então, a nossa próxima jornada vai ser essa, o usuário. Muito boa pergunta. Legal. Obrigado, Miriam. Obrigada, Roberto. Obrigada. E agora nós vamos passar para o próximo, porque nós já estouramos todos os tempos possíveis.